Vamos dar início ao nosso culto. Esse culto tem se transformado assim numa bênção para a vida da gente, exatamente pelo fato de estarmos celebrando a ceia. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela compreensão de vocês, agradecer aos irmãos por ter atendido o nosso apelo, e entenda que esse momento, o qual nós pedimos para que você não viesse para a aglomeração junto com as demais pessoas, é uma forma de cuidado pela sua vida, tá bom? Se você entender dessa forma, já vai ser mais de 90% do nosso problema resolvido, tá bom? E bom que muitos têm compreendido, entendido esse momento, e eu acredito que essa fase vai passar. Estamos vivendo momentos difíceis, já tivemos contato com o vírus, né? Como a irmã Cisnalva falou, já tive de cara a cara com o vírus, mas graças a Deus estou aqui bem. E como é bom, né, poder contar com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus sobre a nossa vida. E espero que você desfrute desse culto, que a única intenção agora do seu coração seja de adorar a Deus. Desfrute desse momento. Por quê, pastor? Porque além de você estar na presença de Deus, buscando a presença de Deus, vai passar muito rápido. Então aproveite cada momento, cada segundo desse culto, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, e que você vai sair daqui completamente diferente de como você entrou. Amém? Então vamos orar ao Senhor? Eu convido você a fechar seus olhos e falar com Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Coloque-se diante daquele que pode fazer todas as coisas. Vamos falar com Deus. Paizinho Santo e Deus de amor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado porque nós servimos a um Deus que cuida de nós, um Deus que é fiel, um Deus que se importa conosco, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida, um Deus que conhece o íntimo do nosso ser, o íntimo do nosso coração, aquilo que se passa em nossos pensamentos, aquilo que não compartilhamos com ninguém, o Senhor conhece. E como é bom servir a um Deus que conhece todas as coisas, como é bom servir a um Deus que cuida de nós, como é bom servir a um Deus que está interessado na nossa vida, em quem somos. Por isso, Pai, nesse momento queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Como é bom saber que a Tua palavra nos diz que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, e nos tornamos mais alvos que a neve diante do Senhor. Recebe o nosso culto como expressão do nosso amor, da nossa gratidão, como expressão da nossa vida no altar, porque acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado por mais uma vez participarmos da celebração da ceia. Chamamos de celebração, porque é este momento que nos faz refletir sobre o verdadeiro sentido e significado da nossa fé. Permanece conosco, nós entregamos tudo em Tuas mãos, na certeza do Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por gentileza, devagar, se você puder ficar de pé, tá? Levante-se devagarinho, e nós vamos estar louvando ao nosso Deus nesse momento, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, através do nosso louvor, da nossa adoração. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor, dê boa noite para ela, agradeça a presença delas aqui, e vamos louvar o Senhor. Creio que todos devem conhecer esse hino, Vencendo Vem Jesus. Amém? Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
Glória ao Senhor, porque Ele vencendo vem. Porque um dia, na verdade todos os dias, o Senhor nos ama, e Ele nos amou primeiro e nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o nosso Senhor. E essa canção de Ademar Campos fala sobre essa grandeza do nosso Deus. Grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Volta ao início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
e céus. Amém. Os hinos, pode sentar? Os hinos são atemporais, ok? Os hinos são maravilhosos e jamais devem ser deixados de cantar nas nossas igrejas. Os hinos, eles precisam permanecer. Mas também existem canções que ultrapassam o tempo e que são muito perfeitas, como esta canção, que relembra o tempo todo da grandeza de Deus. E esse trecho que a gente repetiu aqui, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Isso deve ser vivido e lembrado por nós todos os dias. Todas as vezes que estivermos passando por alguma situação a qual foge completamente do nosso controle, nós precisamos sempre lembrar, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E aí nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus, superar os momentos desafiadores da nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, vai dizer assim, Filipenses 1,6, eu estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem aperfeiçoado sua obra na nossa vida. Engraçado esse texto, interessante todo o livro de Filipenses, que 19 vezes ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, contentamento, vai falar de alegria. E falar de alegria no momento mais doloroso da vida de Paulo. Paulo estava preso, esperando a sua sentença sair, ou ele iria apodrecer na cadeia, ou ele ia ser decapitado. Uma dessas duas possibilidades, só tinham essas duas possibilidades. E ele, nesse contexto, simplesmente ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por 19 vezes, e é muita coisa, porque você está com um livro de 4 capítulos, e por 19 vezes, ele repete a mesma coisa. E por que Paulo insistiu nisso? Porque aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em fase de aperfeiçoamento. E talvez, enquanto nós estivermos aqui na terra, ainda estaremos sendo aperfeiçoados. Quando é então que nós vamos atingir a perfeição? Se estamos sendo aperfeiçoados, significa que isso vai nos levar a uma perfeição. Mas onde? Só no céu. Aqui na terra, enquanto vida tivermos, independente da idade que temos, estamos em processo de aperfeiçoamento. E ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, até o dia que estivermos definitivamente na presença dele. Nesse momento, se você veio preparado também para entregar a sua oferta, fique à vontade, tá bom? Deus conhece todas as coisas e nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ore ao Senhor, coloque diante dele as suas aflições, coloque diante dele aquilo que pode estar pesando no seu coração, coloque diante dele as suas angústias, os seus medos, mas também coloque diante dele os seus sonhos, os seus projetos de vida, os seus propósitos, os seus motivos de agradecimento, crendo que aquele que começou a boa obra na sua vida, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, por esse momento, é um momento de entrega, mas também é um momento de entrega da nossa vida, para podermos contemplar a Tua grandeza, para podermos entender que não há lugar melhor para estar que não seja na Tua vontade, para entendermos que a Tua presença é o melhor lugar para repousarmos. Muito obrigado porque um dia o Senhor começou a boa obra na nossa vida. Um dia estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, e o Senhor nos resgatou.
E hoje nós podemos experimentar essa nova vida. Temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, mas acreditamos que o Senhor nos ajudará a vencê-las, dia após dia, na certeza de que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco e nos relembrando que o Senhor é o nosso Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Recebe o nosso dízimo, sim, a nossa oferta, mas acima de tudo, recebe a nossa vida no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Essa canção, Mário indicou, diácono, nosso diácono Mário indicou, e essa canção, talvez a igreja não conheça, mas talvez a igreja conheça o texto em que ela foi baseada. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ainda estavam meio perdidos. E aí Jesus tem um encontro com eles depois. E quando eles encontraram Jesus, eles não reconheceram bem Jesus no momento que eles reencontraram Jesus, depois já de ressuscitado. Só que aí Jesus, ao partir do pão, quando começou a falar com eles, a maneira como Jesus falava com eles, eles lembraram, falaram assim: esse é Jesus. E às vezes Jesus tem caminhado conosco e a gente tem deixado de ouvir a voz dele. De repente basta você parar um pouquinho para pensar, falar assim: é Jesus falando comigo. Às vezes não de uma forma sobrenatural, como às vezes esperamos que aconteça, mas de uma forma natural, através das pessoas, através dos irmãos. Jesus falando conosco através até mesmo das circunstâncias. E essa música fala sobre essa passagem bíblica. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a parte do pão. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar diante do Senhor. Convido você a colocar a sua vida no altar do Senhor e em gratidão a Ele por tudo que Ele representa na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Como é bom podermos estar aqui reunidos ao redor da mesa e podermos partilhar uns com os outros o significado da nossa fé. Estamos aqui para relembrar que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Muito obrigado, porque isso nos proporciona momentos agradáveis como este, para podermos desfrutar da Tua presença. Muito obrigado pelas entregas que foram feitas, porém, mais obrigado ainda pelas vidas que todos os dias se rendem aos Teus pés, pela consagração da vida e o reconhecimento de que o Senhor é o centro de todas as coisas. Continua falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que mais me fascinam na pessoa de Jesus é que na maioria das histórias que você lê dos evangelhos, isso dos 4 evangelhos, Jesus está sempre comendo, se alimentando, numa festa, ao redor da mesa. Tanto é que quando vê a história de Zaqueu, a primeira coisa que Jesus diz para Zaqueu é o quê? Me convém hoje comer na sua casa. Então, uma das coisas que mais me fascina é que Jesus gostava muito de se alimentar. E não entendi o motivo da risada, Rogério. Não sei porquê. Mas o apóstolo Paulo, quando chega na igreja aos Coríntios, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Ele vai falar aqui também da ceia do Senhor. É interessante notar que ele começa dizendo, pois eu recebi do Senhor, ou seja, eu segui os exemplos de Cristo Jesus, entre eles, a importância da ceia, do momento da refeição. A ceia era bastante comum na época de Jesus.
não a ceia instituída por ele, no sentido do pão e do vinho. Mas era muito comum as pessoas estarem juntas, reunidas ao redor da mesa, para comemorar por qualquer coisa. Qualquer coisa para as pessoas na época era um motivo de comemoração. E tudo terminava em quê? Comida. Ao redor da mesa, na casa. Só que isso cresceu tanto e a igreja se apropriou disso, e se apropriou muito bem disso, né? A igreja hoje se apropriou exatamente sobre esses momentos, os quais a comemoração é importante ser feita ao redor de uma mesa. Isso, com o passar do tempo, gerou um problema na vida da igreja, porque a igreja começou a fazer aquilo que Jesus mais condenava, que era a exclusão. Na época existiam escravos ainda, só que Jesus não tratava ninguém por aquela posição social que eles tinham na sociedade. Jesus tratava todo mundo por igual. Mas a igreja não via assim. A igreja, quando se reunia, só se reunia quem? As pessoas que tinham poder social maior e que eram patrões. Então, os escravos não eram permitidos sentar na mesa. E Paulo vai completar isso, vai condenar isso também. De maneira que a briga foi tão grande, e o povo criou, acho que foi daqui desse texto que criou-se a ideia de que crente não bebe, mas come. Eu acho que daqui foi que criou essa ideia. Sabe por quê, irmãos? Porque se você for lá, só para contextualizar, tá? Não é o texto ainda. Só para contextualizar, se você for lá no capítulo 11, versículo 33, Jesus vai dizer assim: portanto, meus irmãos, quando vos reuni para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Porque quando dizia assim, está na mesa, pessoal, não sobrava ninguém, não sobrava nada. E aí, Paulo foi muito mais enfático ainda, quando Paulo diz assim no versículo 34, se alguém tiver com fome, que coma em casa. O que Jesus está dizendo o que Paulo está dizendo a mesa, a celebração, tem que ter espaço para todo mundo. Então aí vem o texto que eu queria refletir com os irmãos, no capítulo 11, versículo 23, que ele diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Irmãos, depois de toda essa contextualização, para a gente pensar e entender que a mesa era um momento muito comum na época, foi instituído algo que deve ser relembrado por nós o tempo todo: a ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa esse momento de alegria, esse momento de comunhão e o significado da nossa fé. Mas tem uma frase aqui que me chamou muita atenção, quando ele vai dizer assim no versículo 26, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Desse momento até Jesus voltar, aconteceram muitas coisas, e tem acontecido muitas coisas nesse período, até que ele venha. Então, até que ele venha, algumas coisas devem ser vividas por nós. O apóstolo Paulo está mandando uma carta para uma das igrejas, e se não a mais difícil comunidade de fé a qual ele já passou. A igreja que fazia acepção de pessoas, a igreja que não fazia justiça por aqueles que eram menos favorecidos, a igreja que não pensava em comunidade, a igreja que não pensava em comunhão, a igreja que não pensava em vida com Deus. Tanto é
que o grupo de cristão mais carnal que existiam estavam em Corinto. Paulo escreve 2 cartas pesadas, fortes, para alertar eles sobre o significado da vida cristã, ou seja, que vida cristã não seria algo necessariamente de um momento. A vida cristã, ela precisa ser levada na prática, ela precisa contextualizar-se, ela precisa ser vista através das nossas atitudes. Vida cristã é muito mais do que um momento de êxtase. Aí quando você vai lá no capítulo número 14, você vai ver que Paulo está falando exatamente sobre a espiritualidade exagerada, uma espiritualidade carnalizada. E aí Paulo vai dizer, olha, primeiro vocês têm que aprender a amar, tanto é que no capítulo 13, ele escreve um capítulo inteiro falando sobre o amor, para dizer assim, olha, a vida cristã perpassa por isso. Se eu não olho o outro com esse olhar, a vida cristã para mim perde o sentido. Então Paulo escreveu 2 cartas poderosas, para dizer-lhes assim, até que ele venha, existem algumas coisas que nós precisamos fazer como cristãos. Sem essas coisas, como cristãos, nós seremos pessoas comuns. O que nos diferenciam do mundo, muitas vezes, não é a roupa que vestimos, até porque hoje a gente não sabe pela roupa quem é servo de Deus, quem não é. Não é a posição social, como eles defendiam muito, e que eles vivenciavam isso na prática, acreditavam que Deus abençoava mais eles que eram ricos, do que os escravos. Mas a vida cristã deve ser vivida na sua integridade, como um todo, respeitando todas as pessoas dentro do seu limite. Então Paulo vai dizer assim, até que ele venha, algumas coisas precisam ser lembradas por nós. Eu achei interessante que essa expressão ele utilizou para falar da ceia. A ceia deve relembrar isso na gente. O que nós precisamos compreender até que ele venha, que é a missão da igreja. Você crê que Jesus vai voltar, não é? Amém? Nós acreditamos que Jesus vai voltar. Não temos um dia, não temos uma data, embora muitas pessoas já tentaram dizer isso, inclusive até disseram que existia um texto bíblico que defendia isso. Algumas pessoas conversavam e diziam assim, olha, na Bíblia está dizendo, de 1000 passarás, mas de 2000 não passarás. Nós estamos em 2020, já passamos muito daquilo que era o combinado. Aí diz assim, olha, vamos chegar num marco histórico, vai ser o 12/12 de 2012, vai acontecer uma catástrofe no mundo, criaram até filme, encheu, para ver o que iria acontecer no dia 12/12 de 2012, já passamos disso. Então, as pessoas tentam criar um dia, um momento, mas a igreja de Cristo Jesus não deve se preocupar com o dia, com a data, mas deve se preocupar no evento. O grande evento será a volta de Cristo. Estamos nos preparando para a volta de Cristo. O sentido da nossa vida é viver em Cristo Jesus, por Cristo e para Cristo. Mas até que Ele venha, quais são as coisas que nós precisamos relembrar? O versículo 24 desse texto vai dizer assim, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu achei muito forte essa expressão, quando ele diz assim, isto aqui que eu estou dando para vocês, isso lá no capítulo 26 de Mateus, tá? É o meu corpo, eu estou dando para vocês, ou seja, eu estou me entregando em sacrifício para vocês. Até que Ele venha, nunca devemos nos esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós. Isso é a base da nossa fé. Isso é o que dá sentido à nossa existência como comunidade de fé, como igreja, como servos de Deus. É compreendermos o sacrifício que Jesus fez por nós. E quando a gente vai ampliar semanticamente essa ideia do sacrifício, quantos aqui não já se sacrificaram por alguma coisa? Quantos aqui não já se sacrificaram por alguém? Eu acho que praticamente todos os dias nós fazemos algum sacrifício.
Sacrifício para abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra. Abrir mão do seu próprio bem-estar pelo bem-estar do outro. Abrir mão de comer alguma coisa para dar ao filho. Eu acho que vocês já fizeram isso, não já? Se assim, eu estou com muita vontade, eu acho que só minha avó é a única pessoa na face da terra que não fazia isso. Mas, assim, eu acho que a maioria faz, né? Dizer assim, se tem um pão, ela dizia assim, é meu. Não, é meu. Isso aqui não... Eu acho que só ela tinha esse negócio. Mas eu acho que todos vocês aqui já abriram mão de alguma coisa por sacrifício. E você fez esse sacrifício por quê? Por amor. Por amor, você deixa de fazer coisas que muitas vezes você gostaria de fazer, mas por amor você não faz. Se sacrificar é algo doloroso. Por quê? Porque o sacrifício está além das nossas forças. É além do normal. Por isso que a gente se sacrifica. Por isso que nós chamamos de sacrifício. Porque sacrifício só é sacrifício quando é algo que está além do normal. Quando está além das nossas forças. E Jesus, quando disse assim, Paulo reproduzindo as palavras de Jesus, isto é meu corpo, é dado por vocês, fazer isso, lembre-se disso, que um dia eu me sacrifiquei por você. E por que foi um sacrifício para Jesus? Porque quando nós olhamos os evangelhos, quando Jesus está lá no Getsemane, a angústia de Jesus foi tão grande, que diz o texto que Jesus suava sangue. É possível. O que é uma pessoa? Você já viu alguém suando sangue na sua vida? Suar sangue. Isso é muito comum. Eu não sabia. Mas é muito comum. Existem muitas pessoas que suam sangue. O que leva uma pessoa a suar sangue? A sua angústia a ser tão grande a ponto de suar sangue? É que você vai vivendo tensões internas tão grandes, tão inimagináveis, que você soa. Alguns poros, algumas veias dilatam e elas saem como se fosse suor. Tamanho foi a pressão. Jesus estava lá no Getsemane com uma pressão terrível, com angústia terrível na sua vida, de maneira que ele suou sangue. De maneira que ele chega para Deus e diz o quê? Que é isso? Ah, tá. Ele chega, não já acabou a campanha política, não? Ele chega para Deus e diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse caso. O que Jesus está querendo dizer? Pai, está difícil demais, está doendo muito, eu não sei se eu vou suportar, eu não sei se eu vou cumprir isso. Mas aí ele faz o quê? Contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que significa isso? Sacrifício. Sacrifício tamanho que ele fez por você, por mim. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Cara, uma pessoa amar tanto a ponto de se sacrificar por mim, de morrer por mim, de dizer assim, esse cara merecia ir para o inferno. Esse cara merecia a condenação eterna, mas por eu amá-lo, eu vou morrer. Eu vou morrer por ele. Eu vou levar os pecados dele comigo, mas eu vou morrer por ele. Isso é amor, sacrifício. Nunca devemos nos esquecer disso. Mas estamos vivendo um período que nós lembramos de tantas coisas. A gente lembra das promessas que Jesus fez, a gente cobra essas promessas. A gente lembra de que Jesus precisa remover alguma coisa da minha vida. A gente lembra que Jesus precisa abrir aquela porta. A gente lembra que um dia Jesus prometeu que iria me abençoar de tal maneira que as janelas do céu iriam se abrir e derramar sobre mim bênção sem medida. Nós lembramos disso o tempo todo. Desanimamos quando isso não acontece. Perdemos o sentido da vida quando algumas coisas não se realizam no decorrer da nossa caminhada cristã. Mas Paulo está dizendo assim, olha, até que ele venha,
Tem uma coisa que você nunca deve se esquecer, de que Ele se sacrificou por você. Isso me faz acreditar numa coisa, meu irmão. Nunca duvide do amor que Jesus tem por você. Nunca duvide do amor que Jesus tem por você. Todas as vezes que você lembrar, ou tentar esquecer isso, você vai ler os evangelhos de novo. E você vai ver o que Jesus passou por você. Porque Ele ama você. Mas Ele ama muito você. Mas Ele ama demais você. Nunca duvide nisso. O fato dele não ter aberto uma porta que você gostaria, não significa que Ele não ama. Pelo contrário, significa que Ele te ama muito. Então nunca se esqueça do sacrifício que Jesus fez. Porque esse sacrifício que Ele fez vai remeter a gente ao amor dEle. E é o amor incondicional dEle que sustenta a nossa vida, sustenta a nossa fé e nos faz acreditar que é possível, até que Ele venha, relembrar disso e viver esse amor. Pastor, o que eu faço então? Viva esse amor, se entregue a esse amor, retribua esse amor, vivencie esse amor, aceite esse amor, mesmo que você não se ache digno. Mas Ele ama você, porque Ele sacrificou por você. Mas tem uma outra coisa que esse texto nos ensina, para que a gente relembre até que Ele venha. No versículo 25, ele vai dizer assim: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. No cálice da nova aliança. E se tem uma coisa que Jesus gostava de fazer muito, era de fazer coisas novas na vida das pessoas. E aqui a gente aprende que até que Ele venha, precisamos acreditar que Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Algo diferente na nossa vida. Quando Jesus apareceu, quando Jesus surgiu como o Messias, depois do batismo dele, as pessoas estavam cansadas da vida. As pessoas estavam cansadas do tipo de religiosidade que estavam apresentando para elas. As pessoas estavam cansadas de ser apresentada para um Deus que castigava, que punia, que fazia e acontecia. As pessoas estavam cansadas de que disseram para elas que para que elas pudessem servir a Deus de verdade, elas precisariam viver na íntegra todos os mandamentos, 600, vocês sabem disso, eu já falei isso mais de 20 vezes aqui na igreja. 600 mandamentos criados pelos judeus para as pessoas viverem. O povo estava cansado daquele ritmo, e eles pensando assim, não tem mais nada, a vida é só isso. Aí veio Jesus, para dizer assim para a gente, a vida não é só isso. Eu posso dizer para você, meu amado, meu irmão, independente de como você está na sua vida hoje, independente, você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida, eu quero dizer para você, a vida não é só isso. Você pode estar usufruindo dos melhores momentos da sua vida, mas eu quero dizer para você também que a vida não é só isso. Porque Deus está sempre fazendo algo diferente, para dar brilho à nossa vida, para dar graça à nossa vida. E aí Ele vai usar todas as estratégias. Problemas. Quando a vida muitas vezes está sem graça, aí acontece alguma coisa que faz a gente despertar. Opa! Aí surgem alguns problemas, e aí depois que a gente supera esses problemas, a gente diz assim, cara, foi importante eu ter passado por isso. Se eu não vivenciasse esse problema, eu estaria vivendo a minha vida do mesmo jeito. Da mesma forma, da mesma maneira. Os problemas da vida vêm e surgem para tirar a gente dos lugares que a gente acha que a vida só é isso. Os problemas da vida surgem para dizer assim, cara, acorda, a vida não é só isso. Tem muitas coisas que vão acontecer e que eu quero fazer na sua vida, mas para isso eu preciso te preparar. Para isso eu preciso mexer com você, para isso eu preciso fazer com que esse ambiente seja outro, seja renovado, seja estruturado, para que você viva outras experiências, outras coisas, vá para um lugar que eu quero te levar.
E Ele vai usar todos os recursos. Pode ser problemas, tribulações, realização de sonhos, portas abertas, portas fechadas, contanto que a vida da gente se mova, se balance de alguma forma, para experimentarmos o novo de Deus na nossa vida. E receber algo novo é um momento de muita comemoração. Lembra quando você compra um móvel para a sua casa? Como você fica feliz? Você pega aquele sofá que você tinha desde 1901, aí você muda ele, você chega, senta, cara, isso aqui, eu trabalhei para isso, eu vivi a minha vida toda aqui para isso. Imagina o novo que Deus tem para dar para você. É como que você olhasse para trás e você dissesse assim: Senhor, obrigado pelas lutas. Obrigado por tudo que eu passei, porque se não fosse aquilo que eu passei, eu jamais estaria nesse lugar de hoje. Jamais eu teria conseguido isso. Meu amado, meu irmão, a vida é muito mais do que a gente vive e do que a gente imagina. Mas para isso precisamos até que Ele venha, e como é bom isso, por isso que eu sou apaixonado pelo Cristo, e eu pretendo viver esse Cristo até o dia da minha morte, porque esse Cristo, Ele faz algo diferente na nossa vida, dia após dia. Todo dia é algo novo. Todo dia, quando você acorda, você acha que vai ver aquela mesma rotina, e é algo novo. Todo dia você respira algo diferente. Todos os dias você tem a oportunidade de Deus cumprir uma promessa na sua vida, de Deus fazer um milagre na sua vida, de você ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. É todo dia, a nossa vida é dinâmica. É por isso que muitas vezes eu acredito que Deus permite os problemas para dizer assim: cara, você não vai ficar no lugar de acomodação, você não vai se acomodar. Eu vou balançar a sua vida, eu vou virar a sua vida de ponta cabeça, para você ver que a vida é muito mais do que isso. Mesmo que você chore. Por isso que a gente sofre. Porque a gente quer viver a vida do mesmo jeito. Pastor, é uma paz tão grande. Minha vida está tão em paz. Desconfie dessa paz. Porque a nossa vida vira de ponta cabeça. Mas para melhorar primeiro, piora. Mas aí, quando a gente passa por ela, a gente olha para trás e diz assim: obrigado, Senhor, porque se não fosse minha vida virada de ponta cabeça, eu jamais experimentaria o novo do Senhor para a minha vida. Jamais. Irmãos, até que Ele venha, precisamos acreditar que Ele sempre faz o novo acontecer. E o novo, e o novo. A antiga aliança passou para os discípulos, agora é o novo, é a graça, é a bondade, é a misericórdia, é a união. É o novo de Deus para a nossa vida. Jesus está querendo falar com alguém através do telefone, aí atenda. Possa ser Ele dando um recado. Isso, irmão. É Jesus? Não. Versículo 27, irmãos, ele vai dizer assim: por esta razão, e esse texto faz uma confusão na cabeça das pessoas tão grande. Paulo vai dizer assim: por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é participar da ceia de maneira indigna? Se você olhar só para esse versículo isolado, você vai pensar o quê? Cara, eu pequei demais essa semana. Eu não sou digno de participar da ceia, porque eu fui ignorante com meu filho, porque eu fui ignorante com as pessoas, porque eu falei mal de não sei quem, porque eu fiz fofoca para não sei quem, porque... Se a gente ler esse texto isolado, maneira indigna vai dar esse sentido. Mas o que seria a maneira indigna que Paulo está dizendo aqui? Se você ler o texto por completo, quando você chega no versículo 32, que foi o que eu li aqui, ele diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reunides para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. O que ele está dizendo aí? Quando você não vivencia, não experimenta esse momento de comunhão,
Quando você não vive isso, esperando pelos outros, tendo paciência com os outros, encorajando os outros, você está sentando ao redor da mesa de uma forma indigna, porque você está fazendo acepção de pessoas, porque você está fazendo exclusão de pessoas, porque você está julgando as pessoas pela sua forma de ser, e não pelo que elas são na sua essência. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos, até que ele venha, mesmo que seja de uma forma mais dolorosa e difícil, viver comunhão. Quando eu não vivo a comunhão, eu estou sentando ao redor da mesa de maneira indigna. Por exemplo, é como se nós estamos aqui ao redor da mesa simbolicamente, mas você olha para o irmão do lado e você não suporta essa pessoa. Você não gostaria de estar sentado do lado dela. Você não gostaria de ter essa pessoa na igreja junto com você. Aí você vem participar da ceia e senta na mesa com ela simbolicamente. Mas quando eu participo da ceia com isso em meu coração, eu estou participando da ceia de uma forma indigna. Paulo está falando de comunhão, para você ver como a comunhão é tão importante para o nosso processo de santificação, que Paulo diz que quando nós não vivemos em comunhão, nós somos indignos. Esse é o sentido que o texto está querendo dizer para a gente. Ah, pastor, mas eu posso também dizer que vida de pecado? Pode, mas isso não é o sentido do texto. O sentido do texto é dizer assim: vocês precisam aprender a esperar uns pelos outros. É aquele patamar cristão que você já está há muito tempo na igreja e você já está numa outra vibe. Você já está vencendo tudo, problemas mais não desanimam você não fica triste porque alguma coisa grande aconteceu, você não desanima por qualquer motivo, mas tem gente que desanima, não tem? Tem gente que fica lá atrás choramingando, reclamando, querendo ser o centro do mundo, querendo chamar atenção, querendo ser a última Coca-Cola do deserto, E o que a gente tem que fazer com esse povo? Eu estou num patamar cristão que eu já cresci, que eu já evoluí, estou em outro processo, mas tem gente que parece que tem a mesma idade de crente que a gente, mas está lá atrás. Paulo está dizendo assim: esperai uns pelos outros. Esperai por eles, para que todo mundo chegue diante da mesa de uma forma igual. É por isso que a igreja é dinâmica. A igreja tem gente que está em outra vibe, crescendo espiritualmente, e está lá usufruindo outra coisa. Mas tem gente que não consegue acompanhar. E nós precisamos aprender a ter paciência com essas pessoas. E elas conosco. Isso é a comunhão. A comunhão não é você só retirar do outro, mas você dar também. A comunhão é uma via de mão dupla. A comunhão não é experimentada apenas de um viés. Eu quero que você tenha comunhão comigo, mas eu não sou obrigado a ter comunhão com você. Isso não é comunhão, isso é viver de maneira indigna. Então, até que ele venha, a maior preocupação de Jesus e a maior preocupação de Paulo em todas as suas cartas foi dizer o quê? Comunhão, comunhão, vive em amor, aceite uns aos outros, compreenda as suas dores, espere por eles. É nossa responsabilidade, mas é uma via de mão dupla. É como eu digo muitas vezes, e contextualizando, você está reclamando muitas vezes que alguém não ligou para você, mas quantas vezes você ligou para alguém? Para perguntar como a pessoa está, como a pessoa está se sentindo, o que a pessoa tem passado. Já ligou? Mas então por que só eu tenho que receber telefonema? Comunhão é o quê? Uma via. Se eu quero que as pessoas se preocupem comigo, eu preciso o quê? Me preocupar com a vida das pessoas. Isso é comunhão. Senão, vai viver numa via só recebendo, só recebendo, só recebendo, mas não passa. Isso não é comunhão, isso é egoísmo. E participamos da ceia de uma forma indigna. Então experimente a comunhão, viva a comunhão. Se alguma coisa não está sendo feita, eu tenho que fazer. Se alguma coisa está deixando para trás, eu preciso fazer. Eu preciso dar o passo. Se eu quero que as pessoas façam, Jesus falou sobre isso. Façam com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Jesus falou isso. Isso é comunhão.
Então, antes de nós choramingarmos pelas coisas, nós precisamos saber, eu faço isso? Eu vivo isso? Ou eu quero apenas dizer que algumas pessoas têm a obrigação de fazer, mas eu não? Paulo está dizendo, até que ele venha, temos os nossos problemas? Temos. Não concordo com muita coisa que você faz, você também não concorda com muita coisa que eu faço. Mas nós somos irmãos. E como é que irmãos resolvem as coisas? Assim, irmão em Cristo. Irmão em Cristo, não irmão de sangue, irmão de sangue que quer resolver as coisas. Irmão em Cristo. Aliás, vou mudar, né? Vou mudar a pergunta. E como os irmãos em Cristo devem resolver as coisas? Ficou melhor, né? Senta, resolve, conversa. Porque muita coisa daquilo que eu imaginava, 90% não é. Viva a comunhão. É um desafio? Demais. Porque estamos aqui, 40 cabecinhas diferentes, que têm os seus problemas, têm as suas lutas, têm os seus sofrimentos, têm seus sonhos, pensam um monte de coisa. Mas isso é a beleza da igreja. Eu acho lindo no nosso país a diversidade. É o único país do mundo inteiro que é tão diverso quanto o nosso. Tão diverso. Você vai para o Nordeste, você sabe logo, né? Você fala para capixaba assim, fala aí, Obadias. Capixaba, né? Obadias. Aí você chega para um baiano e fala aí, Obadias. Ele diz, Obadia, ó. Isso é lindo no Brasil. Por quê? É a diversidade. O que torna o Brasil belo é essa diversidade. Aí a igreja experimenta essa diversidade. Porque cada um é diferente, cada um pensa diferente, cada um tem seus sonhos diferentes, cada um entende a vida cristã de uma forma diferente, e está todo mundo aqui pensando diferente, num lugar só. Vai ter conflitos? Vão, muitos até. Mas a comunhão é experimentada quando a gente, ao invés de procurar um caminho, a gente procura o caminho da reconciliação. É o melhor caminho. Porque problemas você vai ter aqui, acolá, lá. Ah, mas não vai ter. Vai. Mas não vai ter esse, mas vai ter outro. Talvez pior. Mas a gente precisa aprender a experimentar a comunhão. É isso que é o significado disso aqui. Isso é o significado de não participar indignamente. E aí o texto continua, e eu concluo com isso, que eu já falei demais. 28 diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba do cálice. Temos que fazer o quê? Examinar quem? O irmão do lado? Gente. É olhar para dentro. Até que ele venha, nós precisamos fazer o exercício de olhar para dentro. Examinar a si mesmo. Por que é difícil fazer isso? Quando a gente examina nós, você já foi, toda vez que a gente vai no médico, a gente volta frustrado, eu particularmente. Se toda vez que vai no médico, são duas profissões que são complicadas para ir, médico e mecânico. Nunca você volta sem alguma coisa para comprar, nunca. Dificilmente. Sempre alguma coisa tem que gastar, a gente vem frustrado. Por quê? Porque a gente está se examinando. E quando a gente se examina, a gente sabe que tem coisas que precisam ser consertadas. Por que é mais fácil examinar o outro? Porque não mexe com a gente, mexe com o outro. É por isso que é muito complicado, e eu tenho uma dificuldade de entender isso, quando algumas pessoas dizem assim, pastor, fulana pecou essa semana, não é para servir ceia para ela, mas sou eu quem deu autoridade da gente para dizer quem deve participar da ceia e quem não deve. Quem deu essa autoridade para a gente? Ninguém. A palavra de Deus diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. O ideal, quando fazer esse exame, quando a gente for fazer esse autoexame, a gente vai se achar a pior pessoa do mundo. Mas por que mesmo assim eu devo participar da ceia? Porque é um momento em que eu digo, Senhor, eu errei mesmo, eu pequei. Mas eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero viver a minha vida. Por isso que tem pessoas que se examinam e dizem assim, eu não quero participar da ceia porque essa semana... Sabe o que é que você está dizendo com isso? Eu não quero mudar.
eu quero continuar vivendo do mesmo jeito. Mas aí, quando eu faço o autoexame e reconheço quem eu sou, os meus pecados, os meus erros, aí eu digo: Senhor, me perdoa, eu errei, eu quero ser uma pessoa diferente, e eu participo da ceia. Entende o que Jesus, e o que reproduzidos nas palavras de Paulo quis dizer para a gente? Jesus vai voltar, não sei que dia, a data, quando, mas até que Ele venha, eu preciso aprender a fazer esse olhar para dentro, porque quanto mais eu olho para dentro, menos eu sou capaz de julgar, porque eu sei que aquilo que eu passo, os outros também passam, aquilo que eu sofro, muitas pessoas estão sofrendo, e aí se cada um de nós fizermos o autoexame, nós conseguimos ser pessoas melhores, porque compreenderemos o outro. É até quando isso, pastor? Até que Ele venha. Até que Ele venha, precisamos relembrar de tudo isso. Um exercício diário, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos celebrar a ceia? Eu queria já convidar os diáconos, diaconisas escaladas para estarem aqui. Nós vamos orar, vamos louvar ao Senhor, e você vai receber o pão, o cálice, depois nós vamos orar novamente e participar juntos, tá bom? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas canções, muito obrigado porque o Senhor fala de muitas formas. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós de uma maneira especial. Nós queremos Te agradecer por essa mesa e nos ajuda, Pai, para que nesse processo de até que o Senhor venha, possamos experimentar a graça de relembrar o Teu sacrifício por nós. Possamos experimentar o novo do Senhor surgindo todos os dias na nossa vida. Possamos vivenciar, experimentar a comunhão e possamos fazer esse autoexame para entendermos que somos falhos sim, pecadores, mas o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado por esta mesa, aqui simbolizada, para que possamos relembrar da morte e da ressurreição do Senhor, porque esse é o fundamento da nossa fé. Sabemos que um dia o Senhor vai voltar, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, deixei o Teu sangue. Tua graça fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele. Pela Tua vida, Jesus,
cantar que nós somos livres? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Essa parte da canção, os irmãos diáconos estão aqui preparados para servir, mas essa parte da canção, na verdade, é a parte de um hino que foi feita uma mesclagem com esse cântico, que diz que alvo mais que a neve nós somos quando nós depositamos os nossos pecados, nossa vida diante do Senhor. Ele nos torna mais alvos que a neve. Vamos cantar essa parte? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vão estar servindo aqui aos nossos músicos, para a gente poder juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Dudu recebeu? Se vier ao culto amanhã vai tomar de novo. É bênção. Irmãos, vamos orar ao Senhor? A senhora pode orar para a gente? Amém. Vamos participar todos? Vamos abrir aqui e vamos participar
Vamos comer todos do pão? Conseguiram? Tirar a máscara para comer, tá, irmãos? Tem que tirar a máscara. Vamos comer do pão? Podem comer do pão. Vamos tomar do cálice? Deu certo? Conseguiram? Amém? Você pode olhar para a pessoa que está aí, ainda está lá, irmã, para tirar a máscara, irmã. Sem com máscara não dá. Deixar a irmã terminar ali de participar da ceia. Pode tomar o seu cálice. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está aí e dizer assim: muito obrigado por ter ceado comigo. Esse momento é precioso de comunhão. Vai recolher? Obrigado, gente. Mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Só através do sangue de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Irmãos, muito, mas muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. E o próximo só o ano que vem. Agora, né? Estamos no último mês do ano. Um ano difícil para todos nós. Mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela compreensão. E juntos em nossa comunhão conseguiremos suportar esses desafios que a vida traz para a gente. Tá bom? Que você tenha uma noite em paz, um final de semana abençoado e um restante de ano abençoado na presença do Senhor. Talvez alguns de vocês eu não veja até a próxima ceia, né? Mas que Deus abençoe, que Deus cuide de vocês, sintam-se todos abraçados por cada um de nós, que vai chegar um momento que isso vai passar e a gente vai se abraçar de verdade, né? No nome de Jesus, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado porque participamos da ceia, muito obrigado por experimentarmos essa comunhão, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos dado forças para vencer mais um dia. Nos dá um restante de noite em paz, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá um final de semana abençoado, e que este final de semana seja uma bênção na nossa vida, e nos dá uma semana em paz, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do seu divino Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês.